Pai do Senhor, irmãos. Invocar o nosso Deus mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, ó Pai, esta oportunidade, ó Pai, de estarmos na Tua casa, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque mais um dia a Tua poderosa mão, ó Pai, nos guardou, nos livrou, ó Pai, e nos trouxe em segurança a este lugar, ó Pai. E se o Senhor nos trouxe, ó Pai, a este lugar, a Tua casa, é porque o Senhor tem algo a falar para nós esta noite, ó Deus. Se o Senhor nos trouxe, ó Pai, neste lugar, não foi, ó Pai, para passarmos tempos, ó Pai, mas foi para ouvir a Tua voz, sentir o Teu abraço neste lugar, meu Deus. Te louvamos, ó Pai, porque a Tua presença neste lugar, ó Pai, já se faz presente. Cada vez, ó Pai, que chegamos a este lugar, ó Pai, sentimos algo diferente, ó Pai. Podemos sentir, Senhor, a Tua presença em nosso meio, ó Pai, porque é isso, ó Pai amado, que ansiamos, ó Pai. É isso, ó Pai, que desejamos esta noite, Senhor. É sentir a Tua presença, é sentir, ó Pai, e ouvir os conselhos do Teu Espírito Santo neste lugar, ó Pai. Por isso, desde já, Senhor, repreendemos tudo aquilo, ó Pai, que nos tira o foco, ó Pai. Tudo aquilo, Senhor, que nos tira a atenção da Tua palavra, Pai. Tudo aquilo, ó Pai, que nos tira a atenção da Tua voz neste lugar, ó Pai. Porque subimos, ó Pai, para ouvir a Tua voz, ó Pai, esta noite. Subimos, Senhor, para ouvir o conselho da Tua parte, ó Pai. Subimos, ó Pai, para sentir a Tua essência neste lugar, meu Deus. Então eu te peço, ó Pai, não nos deixe, Senhor, sair daqui vazios, ó Pai. Não nos deixes, ó Pai, sair daqui, ó Pai, sem sentir a Tua presença em nosso meio, meu Deus. Derrama, Pai, do Teu Espírito Santo esta noite, ó Pai. Venha fazer maravilhas, ó Pai. Venha fazer prodígios, ó Pai, em nosso meio, ó Pai. Que o Senhor venha ter, Senhor, total liberdade em nosso meio, ó Pai. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, ó Pai. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão neste lugar, ó Pai. Porque o Senhor é esse Deus maravilhoso. O Senhor é esse Deus de amor para conosco, ó Pai. Fica conosco, meu Deus. É o que eu te peço, ó Pai. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pra você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma.
Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Vamos aplaudir e glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Cumprimenta teu irmão, a tua irmã com a paz do Senhor, estendendo a mão assim na sua direção e ministrando sobre ele a paz do nosso Deus. O grupo de louvor pode estar descendo. Estamos felizes por poder estarmos aqui na casa do Senhor, ansiosos podemos ter esse momento de soltar a nossa voz e adorar a este Deus fiel, a este Deus maravilhoso, a esse Jesus que tem nos abençoado
grandemente em nossas vidas. Podeis vos assentar por um instante. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus. Eu quero pedir para que a igreja então fique de pé. Depois de um momento de louvor tão abençoado, né? Um louvor que nós estamos aí, o grupo de louvor ensaiou por algum tempo, e nós já estamos aqui colocando diante de Deus, um louvor que fala fundo aos nossos corações. E depois desse momento tão abençoado, é um momento então de nós buscarmos a palavra do Senhor, buscarmos os conselhos de Deus, buscarmos aquilo que o Senhor preparou para mim e para você nesta noite, não é? Deus tem uma palavra para mim, para você, para aquele que está em casa, que pode nos transformar, que pode trazer uma nova direção nas nossas vidas. E eu creio que a palavra de Deus ela é poderosa para isso, para nos consolar, para nos edificar e para nos abençoar da forma que Deus então preparar. E é isso que nós vamos agora perseguir através da nossa fé, através da ministração da palavra. E eu te convido então, a você que está aqui, dobrar as tuas frontes, você que está em casa, fechar os teus olhos, para que juntos nós possamos fazer uma oração, pedindo como igreja para que Deus possa falar, mas falar com autenticidade, através do Espírito Santo, no coração de cada um de nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, meu Deus, estamos reunidos aqui e para nós é motivo de muita alegria, Senhor. Para nós é um privilégio poder nos reunir como tua igreja para poder juntos aqui adorarmos o teu nome. Sim, Senhor, o Senhor é digno, o único digno de receber toda adoração e todo louvor da tua igreja e de todo ser que respira, Senhor. E nós estamos aqui e não medimos esforços, meu Deus, não estamos limitando o nosso ser em poder levantar louvor e adoração ao teu nome, porque o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus de misericórdia, que tem, Senhor, se revelado em conformidade com aquilo que a tua palavra nos indica, Senhor, na tua revelação. O Senhor é um Deus forte, o Senhor é um Deus poderoso, um Deus de amor, que nos amou primeiro e tem nos amado de forma especial, Senhor. Senhor Jesus, fica conosco, meu Deus, realizando aqui os teus milagres. Se entrou alguém aqui, Senhor, ou se está alguém aqui ouvindo esta palavra enfermo, de alguma forma, meu Deus, preso e algemado pelas cadeias do diabo, Senhor Jesus, liberta e cura agora esta pessoa. Durante a ministração da tua palavra, já vai falando com esta pessoa, já vai transformando esse ser e vai repreendendo através do teu poder toda a obra do maligno, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos dá, meu Deus, dos teus conselhos, meu Pai. Ah, Senhor, revela os teus mistérios para a tua igreja, somente para aquele que crê, Senhor. Revela, meu Deus, e mostra o caminho certo a seguir. Senhor, abre a porta que estava fechada, fecha aquela que estava aberta, meu Deus, para que a tua vontade se prevaleça aqui neste lugar e na vida de cada um de nós. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Irmãos, você aí com a sua Bíblia na sua mão, abra a palavra do Senhor comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 35. Lucas, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 35, nós estaremos lendo uma parte do Evangelho de Lucas que fala sobre a parábola do servo vigilante. É uma parábola que nos remete em relação ao tempo da volta do Senhor Jesus. A segunda volta, segunda vinda do Senhor Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento,
para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que lhe há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser comigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e o castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém, irmãos? Podeis vos assentar. Irmãos, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma parábola que, juntamente com a parábola das 10 virgens, são duas parábolas que falam especificamente, não é? E doutrinam assim as nossas vidas na fé, e também mostra o desejo do coração de Deus de como que nós deveremos estar preparados para a volta do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus virá, na verdade, então, buscar a sua igreja. E, irmãos, eu quero aqui, antes de começar no centro da mensagem, né, e desenvolver a mensagem, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, sinceramente, não é? Nós precisamos ter lógica em todas as coisas que a gente faz. Você é uma pessoa inteligente, o ser humano ele é assim, ele é dotado, né, de inteligência, às vezes alguns com um pouquinho mais, ou com um pouquinho menos, mas na média, né, nós não podemos nos dar por totalmente ignorantes. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus nos deu capacidade de podermos então raciocinar, não é? E em tudo que você faz, você vê lógica, você vê objetivo. Né? E isso, na verdade, é que nos impulsiona a nos manter nesse projeto, seja ele qual for, não é? Ou envolvido com essa ideia, seja ela qual for. Muito bem, nós somos crentes no Senhor Jesus, nós somos cristãos, não é? Nós praticamos a fé. Nós estamos aqui nesta noite, e muitos que estão em casa estão nos ouvindo nesta noite, resolveram então acessar lá o canal do YouTube para ouvir uma palavra da parte de Deus, e esse também,
não é? Também na sua prática de fé, tem uma lógica a ser seguida, né? E, afinal de contas, a pergunta que eu faço, né? Por que fazemos isso? Não é? Nós temos que ter coerência em tudo aquilo que a gente faz, não é verdade? O que nos motiva? Essa é a pergunta. O que nos motiva a estarmos, então, firmes na nossa convicção de fé, buscando o Senhor, buscando a obra de Deus na nossa vida, buscando a direção do Espírito Santo nas nossas vidas? Nós precisamos ter uma motivação, nós precisamos ter uma esperança. Em tudo que fazemos, nós colocamos essa condição, né, de esperarmos sempre alguma coisa. Se trabalhamos, esperamos no final do mês receber o fruto do nosso trabalho. Não é? Se damos educação, se nos empenhamos em educar os nossos filhos, nós esperamos que o resultado venha. Então, que os nossos filhos possam crescer dentro de uma boa educação, desenvolvendo um bom caráter. Ora, se nós nos empenhamos em manter um relacionamento matrimonial sadio, nós esperamos, então, colher os frutos desse nosso esforço, desse nosso cuidado. E assim são todos os demais projetos. Se nós cuidamos da nossa saúde, a nossa esperança é que nós possamos ter, então, uma vida abençoada, uma vida saudável, não é? Do nosso corpo, o nosso corpo de forma saudável. Na fé também nós precisamos ter uma esperança. A palavra de Deus, ela nos afirma, eu vou ficar devendo para você agora, onde que está aqui, então, na palavra de Deus, Jesus nos afirma isso, né? Que mais ou menos assim, né, a ideia que Jesus passa, nisso que está contido na Bíblia, é que quão infeliz é o homem que busca as coisas de Deus somente para esta vida. Essa pessoa segundo a palavra de Deus, essa pessoa é infeliz. Ela não se realiza. Não é? E o Espírito Santo de Deus nos trouxe esta noite aqui, mediante a esta palavra, para que nós possamos estar fazendo essa análise de forma inteligente. Não é? Por que nós estamos envolvidos com Deus? Qual que é o nosso interesse? Não é? O que esperamos lá na frente? Qual é a esperança da nossa recompensa em Deus, fazendo isso que eu e você estamos fazendo, e que você que está em casa também está buscando com certeza isso no teu coração, não é? Nós precisamos ter uma esperança. E como eu disse, a palavra de Deus fala que o mais infeliz dos homens sobre a terra é aquele que então procura se envolver com Deus para colher somente as coisas reservadas para esta vida, para uma vida humana, para esta vida nossa, que é, então, ligada às coisas da terra, às coisas naturais, às coisas humanas. Não que Deus não possa nos dar e nos ajudar, não é isso. Deus pode sim nos ajudar, e tem nos ajudado com isso, a termos uma vida digna, abençoada, guardada, protegida, equilibrada, não é? Através dos ensinos e da direção do Espírito Santo, nós temos procurado aplicar nas nossas vidas estes conceitos, não é? Estes princípios que são de Deus, que são do Senhor. E pessoal, glória a Deus, tem dado certo. Entre perdas, né, e vitórias, nós temos visto que vale a pena nos envolvermos com Deus. Mas nós precisamos ter um objetivo lá na frente, nós precisamos esperar algo maior, algo mais palpável, algo que seja, então, maravilhoso, algo que seja do tamanho da glória de Deus para nós. Não é? O Deus que nós servimos, pessoal, é um Deus que vai além do Deus que pode nos ajudar com uma porta aberta para uma oportunidade de emprego, ou então para curar uma enfermidade, ou então para consertar um relacionamento, ou então para poder nos livrar de algum problema sentimental ou emocional.
Nosso Deus Ele é muito mais poderoso do que isso. Não é? O nosso Deus, Ele tem uma promessa, e é nessa promessa que nós precisamos esperar. O nosso Deus tem uma promessa de algo que está registrado lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2. Eu queria que você abrisse lá comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 2, no versículo de número 9. Eu vou esperar você abrir, e aquele que está em casa também, para que você acompanhe o que é que nós devemos esperar em Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos, então, muito embora saibamos que Deus pode nos ajudar humanamente, que existem bênçãos de Deus para as nossas vidas aqui, existem bênçãos ainda maiores no porvir e bênçãos ainda maiores no céu. As riquezas celestiais, elas existem, pessoal. Então está escrito, o apóstolo Paulo, ele fez menção, não é? De algo que está escrito na palavra de Deus. Então no verso 9, na primeira carta que ele envia então aos Coríntios, ele então registra lá: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmão, irmã, você que está em casa, Deus tem coisas grandes para mim e para você. Deus tem coisas tremendas para mim e para você. E enquanto nós estivermos restritos a esta vida humana, a palavra de Deus diz que vai ser assim. Nós, como que numa escola, seremos durante todas as nossas vidas edificados, estruturados, disciplinados através do Senhor. Ou seja, vai existir época na nossa vida que nós haveremos de glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele está nos concedendo, por tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. E haverá período da nossa vida que Deus será glorificado em nossas vidas por aquilo que Ele vai fazer, nos livrando de uma situação difícil, nos livrando de uma adversidade, nos livrando de uma derrota. Mas seja para glorificar a Deus por aquilo que Ele está fazendo, ou seja, para glorificar a Deus por aquilo que Ele vai fazer, o nome dEle sempre será glorificado. Amém, irmão? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sem perder a linha do raciocínio. Não é? Então, enquanto nós estivermos nessa vida, vai ser uma no cravo, uma na ferradura. Vai ter hora que nós vamos superabundar em bênçãos e vamos ver a glória do Senhor se manifestando nas vitórias das nossas vidas aqui humanas. E vai ter momento que nós vamos ir firme com o Senhor até o fim, sentindo as dores, sentindo às vezes a humilhação, sentindo às vezes as nossas fraquezas, o resultado dos nossos pecados, sentindo a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor nos fortalecendo, e o Senhor nos mostrando quão frágeis somos, quão limitados somos, e o Senhor com o seu amor nos levantando, nos curando, derramando do seu óleo, nos edificando. Vai ser assim. Mas vai chegar um momento, e este momento está reservado para todo aquele que crê. Esse momento está reservado para a igreja do Senhor Jesus, em que nós entraremos no chamado gozo eterno do Senhor. Onde estas coisas que estão registradas em 1 Coríntios capítulo 2, haverão de serem reveladas. As coisas grandes, aquilo que Deus está preparando para mim e para você, aquilo que Deus está fazendo e trabalhando desde que
que ele então formou o homem. Deus está preparando coisas tremendas para todo aquele que perseverar na fé e for até o fim e se manter como um servo fiel, firme, aguardando a volta do Senhor Jesus, envolvidas com as coisas maravilhosas de Deus na nossa vida. O nosso objetivo tem que estar no porvir, a nossa esperança tem que estar na volta do Senhor Jesus, igreja. A palavra de Deus também nos fala e nos afirma. Se nós não crermos na ressurreição, se nós não crermos, Paulo disse isso, se nós não crermos que Jesus morreu e venceu lá na cruz o mundo, o pecado, venceu Satanás. Se nós não crermos que ele morreu e ressuscitou, a palavra de Deus fala que é vã a nossa fé. O que é uma fé vã? É uma fé que não vale nada. É uma fé que não vale a pena. E infelizmente, o perigo que se corre em servir a Deus sem observar firmemente no coração, através da fé, esta verdade, que a nossa esperança está na volta do Senhor Jesus, é de uma pessoa se envolver com Deus, somente mirando as coisas que Deus pode fazer na nossa vida aqui, enquanto vivemos. Porque infelizmente, existem, com a ajuda, é claro, do inimigo, existem doutrinas aí no meio de igrejas que direcionam a pessoa a esse tipo de pensamento. A buscar um Deus muito materialista, de forma muito materialista. Não um Deus materialista, mas de forma muito materialista. Olhando para si mesmo. Olhando para o momento. E a pessoa doutrinada nisso, somado com o envolvimento que ela tem com o mundo e com as dificuldades do mundo, essa pessoa ela pode se perder. E o diabo achar ocasião, achar uma brecha nesse tipo de prática de fé, e fazer com que a pessoa se perca o sentido da sua fé, perca o sentido do porquê que Deus nos separou, do porquê que o Espírito Santo nos convenceu de que Ele é Deus, de que Ele é fiel, de que Ele tem plena confiança naqueles que Ele separou, para que eles possam ir até o fim. Porque o que Deus tem reservado para cada um de nós é maravilhoso, irmão e irmã. Então, este texto aqui, que nós vamos então abordar nesta noite, fala de como que então a igreja precisa estar preparada. E nós sabemos que a igreja somos nós. Individualmente, a palavra de Deus nos ensina, não é? A palavra de Deus nos ensina que nós somos, cada um de nós, uma parte de um corpo. Uma parte de um corpo, não é? Nessa alegoria que o próprio Paulo faz, não é? Acerca do corpo de Cristo, diz que cada um, né, tem a sua função nesse corpo. Então, nós somos igreja. E a igreja, ela foi constituída para que, então, a obra do Senhor Jesus, pudesse, então, ser feita, pudesse ser executada sobre a face da terra. Então, Jesus, ele mostra através de uma parábola, para explicar para os apóstolos, para os discípulos, de como que nós devemos estar preparados como igreja. Então, cada um de nós, sendo igreja, individualmente, nós precisamos atentar para isso que o Senhor, então, nos coloca. Então, voltando lá para Lucas, no capítulo de número 12, nós vamos ver que Jesus, então, ele diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias, e sede vós semelhantes a homem que espera pelo seu Senhor
ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vierem bater a porta, logo lhe abram. Então presta atenção. Qual que é a alegoria aqui? Qual que é, na parábola, o que Jesus estava tentando explicar, dando como exemplo um caso comum na época. As coisas eram assim. O Senhor aqui, você pode imaginar como sendo o dono de uma propriedade na época. Na economia, daquela época, existia então um tipo de atividade econômica que se constituía de uma propriedade, não diferente dos dias de hoje, a pessoa ter uma propriedade e dela essa pessoa tirar o seu sustento e quem sabe também poder tirar algo para fazer um comércio. Então existia o senhor, que era dono de uma propriedade e que cuidava dessa propriedade. Nós estamos falando aqui de uma pessoa criteriosa, de um senhor, responsável, de uma pessoa que levava o seu negócio com muita responsabilidade, com muito cuidado, para poder cuidar da sua família, para poder dar o sustento para a sua casa. E esse senhor, no caso aqui, ele tinha então pessoas que faziam com que as coisas pudessem acontecer, que eram chamados de servos. De servos. A gente imagina que naquela época não havia ainda a questão da relação trabalhista. A gente imagina que não havia, talvez não aqui no caso, onde Jesus explicou, o emprego não seria aqui, eu quero dizer assim, não seria melhor empregar a palavra empregado, colocar a palavra empregado aqui. A palavra servo serve, ela exemplifica melhor, exemplifica melhor para não ficar repetitivo as minhas palavras, redundante. Então, quem era o servo? O servo eram pessoas que moravam com o Senhor, que eram dono da propriedade, e que o senhor dessa propriedade, além de cuidar da sua família, do seu próprio sustento, do seu próprio negócio, também cuidavam destes servos. Um servo trabalhava para o seu senhor e tinha o que como recompensa? Tinha o cuidado do seu senhor. O seu senhor, então, abastecia as suas despensas. O seu senhor cuidava da saúde dos filhos desse servo. A gente pode ver isso através de algumas passagens bíblicas em que Jesus, então, acudiu, servos de senhores que foi buscar ajuda no Senhor. Nós sabemos disso. Não é verdade? Então você vê que nós vemos na Bíblia, às vezes, servos que foram levantados para ajudar os seus senhores. O que indicava que aquele senhor era uma pessoa boa, para poder, então, despertar aquele cuidado. Então era normalmente assim que funcionava. Enquanto o Senhor estava presente com os seus servos, o Senhor então cuidava de tudo. Olhava se os animais tinham sido alimentados, ele supervisionava. Olhava se eles tinham lá cuidado lá da plantação. Olhava lá se estava tudo em ordem, se não tinha nada fora do lugar, se não tinha nenhuma ferramenta quebrada. Esse senhor, ele cuidava. Se tinha alguma coisa para fazer, não era o senhor que fazia. Quem fazia era o servo. O senhor falava, olha, precisa lá, dar lá milho lá para as galinhas, que as galinhas, vocês esqueceram de dar alimento lá para a criação. O senhor é que cuidava de todas essas coisas. Então Jesus, ele fala aqui, olha, como que nós devemos estar quando ele voltar? Aqui é uma alegoria, aqui é um exemplo. Nós temos que estar vigilantes, não é? E cingidos. Cingidos. O que significa a palavra cingido? Cingido. Cingido é o seguinte, tanto homem como mulher. Põe uma calça. Põe a calça, Normalmente o homem põe a calça, o que acontece? Nem sempre a calça
fica justa, né? Muito embora às vezes fique apertada demais, né? Não é bom quando é assim, não é bom. Mas às vezes não fica justinha, né? Então o que você põe? Você cinge a sua calça, você põe uma cinta. E aí você aperta para que você ajuste aquela medida no seu corpo para a calça não cair. E aí manda na costureira, soltar uns 2, 3 dedinhos lá, meu irmão, né? Meu irmão, para poder caber melhor. Tá certo? Naquele tempo, a vestimenta das pessoas, normalmente, elas tinham por cima da vestimenta uma túnica. Uma túnica, o que é uma túnica? Né? A túnica é como se fosse um vestido. A gente vê muito nos filmes, né, da época de Jesus ele vestido com aquele, né, com aquele, como se fosse um vestido que vai, né, e aquilo, ele é largo no corpo, né, ele sobra no corpo. Para trabalhar, aquilo era um problema, porque dava problema no movimento. Quando a pessoa ia se movimentar, a túnica atrapalhava. Então, quando o trabalhador ia trabalhar, a primeira coisa que ele fazia, ele se cingia. Ele amarrava aquela túnica de uma forma que os seus movimentos pudessem ficarem, então, mais liberados, sem que a túnica pudesse atrapalhar. Então, Jesus está dizendo aqui, ó, que nós, igreja, quando ele voltar, ele espera que nós possamos estar cingidos ou trabalhando. Né? E com as nossas candeias acesas. O que são candeias? Né? Lanterna, lamparina, entenda como você quiser. Né? Aquilo que as 10 virgens estavam carregando lá na parábola das 10 virgens. Tá certo? Que também fala acerca da volta do Senhor. E o que significa estar com as candeias acesas? Significa estar vigilante. Então nós precisamos estar trabalhando e vigilante. E esta palavra, ela é para quem? Teve um discípulo aqui, um apóstolo, que perguntou para quem que era essa palavra sobre a volta dele. Né? Olha aí, não é verdade? Onde que está aqui? Vamos lá, vamos buscar que eu não anotei. Alguém pode achar aí quando ele fala assim, mas isso é para 41? Então Pedro perguntou, Senhor, profere essa palavra para nós ou também para todos? E Jesus responde, e está claro aqui que Jesus responde que é para todo aquele que crê, que é para todo aquele que trabalha para esse Senhor. Então nessa alegoria, quem que é o nosso Senhor? O Senhor da igreja? Jesus. Quem somos nós? Os servos. Os servos. Tá certo? E ele continua aqui explicando, não é? Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor a ele voltar das festas. Então agora deixa eu continuar o raciocínio aqui, para que nós possamos ajustar essa mensagem no nosso coração, o que o Espírito Santo quer nos falar. Certo? Então eu já te expliquei que o Senhor é que tomava as decisões, o Senhor era que supervisionava, os servos faziam. Porém, pessoal, existia tempos em que o Senhor daquela propriedade tinha que se ausentar por algum motivo. Neste caso aqui, Jesus escolhe então um motivo, uma festa de casamento. Então este Senhor, ele foi para uma outra cidade, participar de uma festa de casamento. O casamento judaico, você sabe, ele não é de um dia só não. Ele é pelo menos 7 dias que o pessoal fica reunido. Até hoje é assim. Fica reunido nas festividades. É diferente do nosso. O nosso é só uma representação, não é? Dos costumes da nossa sociedade. E nesse tempo era assim. Então, quando o Senhor saía daquele lugar, ele viajava, ele ia ficar lá um tempo, e o que é que esse Senhor, quando saía, para poder relaxar, pessoal, uma pessoa que está trabalhando vai sair como se fosse sair de férias. Que no coração desse Senhor
que ele espera enquanto ele está lá na mesa, comendo, se divertindo? Ele espera que, como que está a casa, que esteja a casa dele? Os servos cuidando como se fosse ele. Como se fosse ele. Eles sabem. Ele sabe do que ele gosta. O servo sabe do que o Senhor gosta. O servo sabe o que tem que fazer. O servo sabe o que tem que limpar. O servo sabe o que não pode fazer. Os servos, eles sabem, eles conhecem o seu Senhor. Então o seu Senhor vai ficar lá dias, mas não sabe quando volta. Os servos dessa propriedade não sabiam quando eles iriam voltar. E quando, aqui Jesus explica, quando este Senhor voltasse, o que o Senhor ia gostar de ver? Em primeiro lugar, não importa o horário, porque as propriedades naquele tempo, pessoal, também tinham que ser bem cuidadas e bem seguras, como é no nosso tempo. Hoje existem as tecnologias aí para segurança. Naquele tempo existiam as tecnologias daquele tempo. Então, as propriedades deviam ser bem guardadas, bem muradas, não é? Deviam ser bem protegidas. E existia um lugar de acesso, onde ela era trancada. E essa tranca, não existia chave naquele tempo, né? E essa tranca era para o lado de dentro. Então, você já imaginou, se no nosso tempo, né, se fosse assim, você chegasse na tua casa e você não pudesse entrar, as pessoas que estavam lá dentro, você chegava de repente, aconteceu alguma coisa, você chega de madrugada, mas você não pode entrar. Por quê? Porque não existe uma preparação para a sua volta. As pessoas estão dormindo, as pessoas estão, sei lá, e aí você fica até o amanhecer, alguém abrir a sua própria casa para você entrar. Então Jesus está dizendo assim, olha, o Senhor, quando ele voltava, o que tinha que acontecer? Não era a hora que ele batesse na porta, não. A hora que ele apontasse lá na colina, lá no horizonte, os servos daquela casa já tinham que estar preparados, já tinham que estar jubilando, já tinham que estar aguardando, já tinham que estar preparando. Olha, está tudo pronto, olha como é que está tudo certo, está limpo aqui, está limpo. Assim somos nós individualmente. Essa organização, essa limpeza, esta purificação espiritual, ela tem que ser nossa. E quando Jesus, então, bater a porta, nós podemos, então, abrir essa porta, como está registrado lá em Apocalipse, se não me engano, no capítulo 2, onde fala que Jesus está à porta e bate. E aquele que abrir, ele entrará e ceará com ele. Mas aqueles servos, eles tinham que estar atentos à voz do Senhor, à chegada do Senhor, à movimentação do Senhor. E quando ele voltasse, então ele haveria de ver e gostaria de encontrar tudo em ordem. E se tudo tivesse em ordem, o que a palavra de Deus aqui nos fala? Não é? Que ele então, ele ia se cingir, ele haveria de se cingir e iria dar lugar à mesa e ia servir os seus servos. Olha que coisa interessante, a recompensa do Senhor, o reconhecimento desse Senhor em relação aos seus servos. Vocês fizeram tudo direitinho? Agora não é vocês que vão se cingir, quem vai se cingir sou eu, o Senhor. Haveria de se cingir, se preparar, porque ele ia preparar uma ceia, ele iria preparar uma mesa, ele ia preparar lugar, ia pedir para os seus servos sentar, e ele, Jesus, então, o Senhor, então, haveria de lhe servir. E isso, então, de alguma maneira, isso já aconteceu para todo aquele que crê e para todo aquele que é do Senhor Jesus. Ele, o Senhor, é servo. Ele nos serviu lá na cruz.
Quando ele foi, então, morto lá na cruz pelos nossos pecados, como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, como aquele que foi entregue pelos nossos pecados em sacrifício, ele então fez isso, ele nos serviu, ele serviu àqueles que haveriam de estar no seu lugar, mas Jesus tomou o nosso lugar na cruz e morreu pelo meu e pelo teu pecado e pelo todo pecado daquele que crê, e hoje ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, mas ele vem, ele está voltando, ele está vindo, a volta do Senhor Jesus, ele é a nossa esperança, igreja. Pode aplaudir todo aquele que crê, todo aquele que espera, todo aquele que tem o gozo na volta do Senhor Jesus. Aleluia! Que maravilha! Aquele Senhor serviu seus servos. Serviu seus servos. Mas veja que também existe o caso, e pode acontecer, do servo dizer o seguinte consigo mesmo: olha, meu senhor falou que vinha na terça, hoje é quinta, está demorando. Quer saber? Eu vou tirar uma casquinha. Tudo aqui é do meu senhor mesmo, mas como ele demora para vir, vai dar tempo de eu consertar. Então eu vou matar uma novilha a mais. Quando vai dar tempo de eu esconder tudo, ele não vai nem perceber. Como ele está demorando para vir, eu vou aqui me colocar no lugar do Senhor. E vou maltratar os servos. E vou tratar mal os servos, porque eles na verdade não são meus, são servos do meu Senhor. Mas eu tomando o lugar do Senhor, vou usufruir de tudo aquilo que o meu Senhor tem. É aí que está o perigo que nós podemos incorrer, o erro, na verdade, que nós podemos incorrer, de nós tomarmos o lugar de Deus na nossa vida. Ou de nós, então, tomarmos o lugar do Senhor no seguinte sentido, de nós então nos apropriarmos de Deus somente para as nossas necessidades, sem mirar aquilo que Ele tem preparado para nós no futuro, mediante a nossa obediência, mediante a nossa fidelidade como igreja. O Senhor tem o melhor, prepara o melhor, vai nos servir, vai nos colocar nesta mesa, e esta mesa será lá no dia da celebração das bodas do Cordeiro com a igreja. Nós estaremos sentados, o próprio Senhor vai de nos servir. Mas muitos têm um Deus como sendo uma relíquia, tem Deus como sendo algo que ele pode se apropriar oportunamente, conforme as oportunidades, conforme as necessidades. E este fazendo isso, maltrata o Espírito Santo, que tem o papel aqui também de servo da igreja, de orientar, de zelar. Ele entristece o Espírito Santo, ele maltrata o Espírito Santo. E quando Jesus, então, esse Senhor voltar e ver este servo tomando o seu lugar e fazendo aquilo tudo que ele não aprova, esse servo aqui conhecerá muitos açoites. Muitos açoites. Então ele vê, Jesus explica, fala, olha, para aquele que é dado a muito, ou seja, para aquele que se envolve com Deus de toda a fidelidade de coração, que é o seu caso, que aplica a fé na confiança de uma resposta gloriosa de Deus na sua vida, nos seus atos, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Este aqui é classificado por Jesus como aquele que tem muito de Deus, que é muito próximo de Deus, que é muito íntimo de Deus. E esse Deus, Jesus, espera mais. Então ele espera muito mais de mim e de você.
Nós não podemos falhar, pessoal, neste momento que se aproxima a segunda volta do Senhor Jesus. A igreja, ela precisa estar preparada desta maneira. Esperando, na esperança de coisas grandes que vão acontecer na sua vida. A nossa fé, ela precisa ter essa motivação. A motivação da volta do Senhor Jesus. Nós precisamos ter esse desejo, na verdade, como que fosse algo que nós ansiamos. Esperar ansiosamente pela volta do Senhor Jesus. Aquele que espera a volta do Senhor Jesus, ele é consolado. Porque sabe que a promessa de Deus irá se cumprir. E por maior que seja a nossa derrota nesta vida, Deus haverá de vencer o nosso último inimigo, que é a morte. E fará com que, através da ressurreição ou do arrebatamento, nós possamos entrar na presença de Deus e viver na presença eterna e gloriosa do nosso Deus. Onde não haverá mais choro, mais dor, nem tristeza. O próprio Senhor haverá de enxugar a lágrima dos nossos olhos. Aquele que tem no coração essa esperança, vive uma vida abençoada com Deus. Essa pessoa jamais vai sentir o sabor da derrota. Na verdade, ele vai passar por lutas e numa guerra, às vezes algumas batalhas são perdidas, mas jamais ele vai perder esta guerra. Porque na verdade o general deste exército é o Senhor Jesus, é o nosso Deus que não conhece derrota, é o Deus da vitória e é aquele que nos abençoa. Quem crê nisso pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Os que esperam a volta do Senhor Jesus se santificam, se purificam. Né? Quem são esses? Nessa proposta de Jesus na parábola, que são aqueles que trabalhavam segundo a vontade do seu Senhor, deixando tudo limpo, tudo organizado, tudo arrumado. O nosso ser, o nosso templo, da presença do Espírito Santo tem que estar de uma forma, né, organizada, limpa. E nós fazemos isso quando nós rejeitamos o pecado, quando nós abrimos luta contra a tentação. Quando nós tiramos da nossa vida a idolatria. Quando nós esperamos somente no Senhor e confiamos no Senhor. Quando os nossos olhos espirituais estão tão abertos e tão atentos que a gente consegue perceber, nem que seja, né, de maneira sutil, o mover de Deus nas nossas vidas, mesmo naturais. Quando acontece algo que você fala, isso é de Deus. Isso é de Deus. Deus não permitiu, é de Deus. Ou Deus permitiu, é de Deus. Deus fechou essa porta, glória a Deus, é de Deus. Deus abriu a porta, glória a Deus, é de Deus. Perceber que é Deus que está fazendo. A santificação, os que esperam no Senhor, então eles capricham nisso, vamos dizer assim, né? Que nem os servos lá caprichavam em deixar tudo em ordem para quando o Senhor chegasse e estivessem acordados. Até não importa se fosse aqui segunda vigília, terceira vigília. O que o Jesus quis dizer com segunda, terceira vigília? A segunda, terceira vigília, a noite, né? Vamos dizer, toda a noite do judeu é separada em 4 vigílias. Ela se inicia às 6 horas da tarde. Essas 4 vigílias se iniciam às 6 horas da tarde e se interrompem às 6 horas da manhã. Das 6 às 9 horas, primeira vigília. Das 9 às meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3, terceira vigília. Das 3 às 6, quarta vigília. Então Jesus fala, não importa se foi na segunda ou na terceira, quer dizer, no momento em que a pessoa mais dorme, que o sono é mais profundo. Jesus está dizendo, não importa se foi na segunda ou na terceira vigília que o Senhor voltou, tem que estar alguém preparado para abrir a porta quando o Senhor se aproximar. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus como igreja, pessoal. E quando isso, nós temos esperança nisso, nós então nos santificamos para isso. Não nos santificamos não para receber bênçãos de Deus no nosso emprego, para comprar carro novo. Ninguém se santifica para isso não, pessoal.
Viu? As pessoas, nós temos que nos santificar para a volta do Senhor Jesus. Então nós somos consolados, nós somos santificados. Não é? Aqueles que esperam na volta do Senhor Jesus são inspirados pelo Espírito Santo a fazer sempre o melhor para o Senhor. Não é? Porque, muito embora aqueles servos conhecessem aquele Senhor, eles não eram o Senhor. Então eles tinham que buscar inspiração. Poxa, tinha coisas lá, por exemplo, o arrumar da cama. Ué, mas como o Senhor, será que arruma a cama? Será que ele arruma assim? Será que arruma, ele vira assim? Então, eles tinham que buscar uma inspiração para agradar o seu Senhor. E nós também, quando nós esperamos pela volta do Senhor, nós somos inspirados. Nós temos vontade de fazer a obra de Deus. Nós temos desejo de estar na casa do Senhor. Nós temos o desejo de sentir o gozo da presença do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida. Mas aquele que faz a obra do Senhor de maneira pesada, que vir para a igreja se torna quase que uma tortura, esse não é inspirado no Espírito Santo. Esse é inspirado por qualquer tipo de influência humana ou mundana, mas não pelo Espírito Santo. Mas se ele aguardar a volta do Senhor Jesus ansiosamente e ter como foco a volta do Senhor Jesus na sua vida de fé, isso faz com que ele então receba do Senhor a recompensa que o Senhor haverá de dar. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Somos então renovados a cada dia, por causa do resultado das nossas lutas. Porque lutar cansa, pessoal. Não é só você que cansa, não. Todos nós cansamos. E o cansaço que eu estou falando não é físico, não. Se fosse físico, poxa vida, que bom se fosse um cansaço físico. A gente cingia ainda mais nas nossas túnicas, os nossos lombos, e iríamos para a luta. Mas o cansaço, às vezes, é emocional. O desgaste, a tristeza, as frustrações, as humilhações. Quando somos, então, traídos por pessoas. Às vezes, pessoas que a gente nunca esperava que viesse aquela situação, e às vezes vem. E nós precisamos sermos fortalecidos, porque nós precisamos continuar. Isso não pode nos abalar. O Senhor Jesus está voltando e Ele exige de cada um de nós, como igreja, um posicionamento. E todo aquele que estiver enquadrado naquilo que o Senhor Jesus aqui nos coloca através dessa parábola, como igreja, certamente viverá numa esperança da volta do Senhor Jesus, viverá através desta esperança na volta do Senhor Jesus, viverá uma vida sempre muito mais cheia da presença de Deus. Que nós possamos então, irmãos, já passou da hora. O Senhor Jesus é esse Senhor que já foi para essa festa. Ele já nos deixou. Né? Um dos seus servos, o Espírito Santo, está aqui sobre a igreja. Está aqui nos ajudando. Mas, se você atentar para a leitura, não é o Espírito Santo sozinho que tem essa incumbência de preparar tudo. Veja que no versículo 36 ele fala: sede vós semelhante a homens que esperam pelo Senhor. A homens, não o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Então ele está falando conosco, com a igreja. É nós que temos que estar preparados. Mas nós precisamos buscar então motivação. E a motivação, ela é a volta do Senhor Jesus, crendo que Ele ressuscitou e que Ele vive, que Ele foi para o Senhor, está sentado à direita de Deus Pai, mas Ele está agora voltando para buscar a sua igreja. E ao voltar, Ele haverá de nos encontrar
da maneira que ele encontrou aqueles seus servos atentos, cingidos, com as suas candeias cheias do Espírito Santo acesa, para que nós possamos então entrar no gozo eterno do Senhor e darmos glória a Deus e vermos face a face aquele que nos amou. Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está voltando, igreja. Nós não precisamos buscar muito subterfúgio na Bíblia para sabermos disso, não é? Não precisamos buscar muitos textos, não, para saber que é dada e é chegada este momento da volta do Senhor Jesus. E nós, como nós estamos, hein? E eu, você que está em casa, nós estamos semelhantes a estes servos que estão fazendo aquilo que Deus espera que nós possamos estar fazendo? Veja que, se sim, você está preparado e a sua motivação para isso é porque você espera a volta do Senhor Jesus. Se não, saiba, Jesus está voltando. E você que quer viver uma vida eterna, para conhecer aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e mente humana nenhuma imaginou, aquilo que Deus está fazendo, se você quiser ver estas coisas, ainda há tempo, ainda dá tempo. Acorda, cinge a vossa túnica, acende as vossas candeias, se encha do Espírito Santo de Deus. Aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Tem uma motivação de fé para você servir a Deus. A esperança da volta do Senhor Jesus. Porque existe igreja que não prega mais isso não, viu, pessoal? Não. Hoje as pregações é só acerca da motivação para vencer as dificuldades da vida. Cultos motivacionais. Movendo a emoção. Mas essa pessoa não está cuidando do jeito que Jesus ensinou a cuidar, não. Essa pessoa está cuidando do que é dele, não do que é do seu Senhor. E o que somos e o que temos é do Senhor. Portanto, quem cuida de nós é o Senhor. E tudo que nós cuidamos também é do Senhor. Essa é a mensagem que eu queria que você levasse no teu coração. Eu queria que você se consolasse nisso na volta do Senhor Jesus. Não importa o tamanho da tua derrota hoje. O que importa é o que o Senhor Jesus vai fazer para você amanhã. Isso que importa. E Ele vai fazer. Ele vai te pôr no muito. E Ele vai te abençoar. Fecha os teus olhos, dobra as tuas frontes. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta palavra, porque vivemos um tempo tão conturbado, meu Deus. Existem tantas influências, meu Pai, tantas vertentes de pensamento, até dentro da fé, até dentro da igreja, meu Deus. Mas o Teu Espírito Santo quis nesta noite nos trazer aqui, meu Pai, esta parábola de Jesus, a fim de que nós pudéssemos manter o nosso foco e que a esperança fosse, então, reacendida no nosso coração, como que uma brasa que estava fraquinha, mas foi assoprada pelo Espírito Santo e ela novamente se tornou viva, Senhor. A nossa esperança, Deus, é a volta do Teu Filho Jesus. E nós precisamos viver a cada dia intensamente esta verdade. Senhor, nos ajuda através do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, meu Deus, a manter este foco. Ajuda-nos, Senhor, a viver por esta esperança. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua obra de maneira agradável e aceitável aos Teus olhos. Ajuda-nos a nos manter atentos, vigilantes, sóbrios, para que quando o Senhor volte, nós possamos nos encontrar, então,
enquadrados segundo aquilo que o Senhor nos propôs, para que nós possamos nos encontrar aptos, meu Deus, a estarmos eternamente contigo. Ajuda a tua igreja, meu Deus. Aquele que está enfrentando lutas, dificuldades, entra com a tua providência, Senhor. Aquele que está enfermo, venha trazer a cura. Aquele que está necessitando de libertação, liberta, meu Deus. Aquele que precisa da unção do teu Espírito Santo para continuar. Aquele que anda cansado e desolado, consola e fortalece. Renova estas forças, meu Deus, porque vai valer a pena se assentar à tua mesa. O Senhor promete nos servir, Senhor, nos honrar. Então, meu Deus, enche o nosso coração desta verdade. Tira todo o entulho, Senhor. Tira tudo aquilo que é corruptível do nosso coração, que traz a corrupção, Senhor Deus, da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração. Que nós possamos organizar a nossa vida, que nós possamos continuar honrando o teu nome como tua igreja, fazendo a tua obra na terra, Senhor. E é o que eu te peço, meu Deus, e assim te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E todo aquele que crê pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Era esta a palavra, a mensagem que Jesus tinha para mim e tinha para você, e que nós possamos seguir firme na esperança da volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Levanta as tuas mãos para o céu. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito Santo seja, Senhor, sobre todo o teu povo, hoje e eternamente. E todos digam comigo: vamos aplaudir mais uma vez e glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos na direção do teu irmão, da tua irmã que está perto de você aí. Isso, estende a paz do Senhor a ele, despede dele. Uma excelente semana a todos. Vamos em paz e o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.